A Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Rua do Cobre, 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Mauro Terraplenagem. Para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e Locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e Locação. Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola. Com telefone 3458-6017. WhatsApp 19-99781-8058. Mauro Terraplenagem. A Drogaria e Farmácia Prata 1 tem os melhores produtos em beleza, perfumaria e cuidados pessoais com aquele precinho especial. Também é farmácia popular, com remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes. Tem ainda promoção. A cada R$1 em compras, você concorre a uma casa e muitos vales compras. Lá, os funcionários estão sempre com um sorriso no rosto, prontos para te atender. A Farmácia Prata 1 fica na Avenida da Indústria, 650, no Jardim Pérola, na Zona Leste de Santa Bárbara do Oeste. Esse é o tipo de lugar que o verão escolhe para chamar de casa. Enquanto a cidade ferve, aqui o tempo desacelera. Sol, descanso, piscina e zero preocupação. Day use, chalés, camping e detalhe, aberto todos os dias. Reserve o seu fim de semana agora e viva o verão do jeito certo. E aí, tudo bem? Uma ótima noite! Estamos começando mais um RCTV News Podcast, o segundo, desse ano de 2026. Obrigado mais uma vez pela sua companhia, obrigado por estar conosco em mais uma quarta-feira. O RCTV News Podcast é um espaço para bate-papo, para contar histórias legais, para receber convidados especiais. Antes de apresentar o nosso convidado, eu quero pedir a você que seja um assinante do nosso canal. Você não paga nada para assinar o canal do RCTV News no YouTube. Basta você se inscrever. Clica lá para se inscrever e aí você vai fazer parte desta família que cresce a cada dia, a cada programa, a cada episódio. Além de você se inscrever, eu peço que você ative os sininhos das notificações. Assim, sempre que uma nova transmissão começar, como essa que está começando agora, você vai ser o primeiro a ser informado. Clica nesse sininho que tem aí do lado. Você também já vai ativar as notificações. Peço também para que você possa
compartilhar a nossa live. Mande aí no grupo da família, no grupo do futebol, no grupo da igreja, no grupo da fofoca, no grupo da novela, qualquer que seja o grupo que você tenha, compartilhe a nossa live para que mais gente tenha acesso ao nosso programa e aos programas aqui do RCTV News Podcast. Ao meu lado, mais uma vez, meu amigo, meu companheiro, pastor Rubens Cunha. Tudo bem, Rubens? Boa noite para você. Boa noite, Vladimir. Boa noite a todos vocês, né? E convidado, parceiros. Estamos iniciando o ano, é o segundo programa. E antes de a gente apresentar o nosso convidado, quero aqui agradecer a Deus por esse programa, por todos nós, que possamos ter um 2026 muito abençoado. Muito obrigado a todos vocês, amigos e parceiros, o Eduardo, a sua filha e a sua família. Amém. E a família do nosso convidado que nós vamos apresentar. Que Deus abençoe a todos. Amém. Nós estamos recebendo hoje nosso grande amigo Roger Williams, secretário de Tecnologia e Eficiência da Prefeitura de Limeira, um jornalista que tem uma longa caminhada aí, vai contar um pouco dessa caminhada com a gente. Tudo bem, Roger? Boa noite, prazer tê-lo aqui participando conosco. Ô Vlad, boa noite a você, Rubão, é um prazer estar aqui de frente com duas feras aqui, que eu tenho muita estima, tenho acompanhado aí o crescimento do canal e os entrevistados aqui, e estou sendo muito bem tratado, viu? Para vocês que estão em casa aí, olha, que tem amendoim, tem café, tem suquinho, tem água. Diz que eu vou ganhar um presente também. Olha, se eu soubesse. Receba, aliás, já se o eu presente. soubesse, vinha antes aqui no podcast. Receba um presente, Olha um mimo só. aqui para os convidados Veja aí o seu presente. Poxa vida. que participam com a gente. Sabe? Bom já ganhar o presente Já. antes, né? Porque se o desempenho não for bom, pelo menos a gente não Já sai. fica com presente, Não sai exatamente. de mão a banana. A gente Olha não só a perde. caneca do Aro. Aro Contabilidade. O E Ara. com o meu nome. É. Olha só. Não é pouca coisa não, hein, meu? Olha Personalizado. só. Muito obrigado. Isso aqui vai me acompanhar lá no meu gabinete. Aê! Como Vai eu sei ficar que comigo no meu gabinete, isso daqui, com você gosta certeza. de um café carioquinha com 2 gotas de adoçante, Aqui, ó. já tem a xícara aí, a caneca O para tomar. Vladimir sabe disso, Rubens, porque a gente fez, acho, só na Band foram, sei lá, quase 200 jogos. Não deu tudo isso. 2 não, anos né? e meio. Não deu tudo isso, não. Mas foi bastante. Mas nos intervalos, quando a transmissão era off-tube, né, que a Sim. gente fazia dentro do estúdio, então no intervalo a gente ia lá na Copa da Band e quando eu não subia, o Vladimir subia e trazia. Revezávamos. Revezávamos, né? Então eu sempre pedia um café carioca, carioquinha, que é o mais fraquinho, né? Sei. E o Vladimir já queria um cappuccino, que ele é mais sofisticado, né? mais pra frente, né? Mas muito obrigado pelo carinho aí, pelo convite e também pelo presente. Ô Roger, a gente vai falar sobre muita coisa, muitos assuntos, inclusive fofocas e bastidores, mas, brincadeira, fofocas a gente não fala, bastidores sim. Eu queria que você começasse falando sobre o seu trabalho, né, na Secretaria de Limeira, qual trabalho você desenvolve lá, a gente tem acompanhado, né, algumas ações de inovação que você tem apresentado e têm sido implantadas na cidade, fala um pouco pra gente. Esses últimos 3 anos, dentro da minha participação na gestão pública, eu enveredei para o lado da tecnologia pública. Foi quando eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado do prefeito Ricardo Nunes, na capital paulista, tratando da pauta de inovação e tecnologia da cidade de São Paulo. Sim. E eu me apaixonei por esse tema, porque hoje não dá para a coisa pública ficar distante da tecnologia. Se o mundo privado, as empresas, as indústrias, o comércio, tudo que está na Bolsa de Valores, hoje tudo é eletrônico, tudo é tecnológico, você não pode ter o poder público ficar tão distante disso, porque você distancia a população do poder público, Sim. você não traz eficiência para a máquina pública, você vai cada vez mais gastar e gastar errado. Então eu comecei a ver conceitos na tecnologia privada que trazendo para a coisa pública isso ia melhorar demais a vida das pessoas. Então eu me especializei nisso lá em São Paulo, e aí quando o meu amigo Murilo Félix foi eleito prefeito de Limeira, amigo de longa data, desde quando ele era deputado estadual, e eu subsecretário de Estado da Casa Civil do governo João Dória e Rodrigo Garcia. E eu tratava de todas as emendas com todos os 94 deputados estaduais, os 70 federais e os 3 senadores. Então eu tinha contato com ele praticamente todo dia. E a gente firmou uma grande amizade. E quando ele foi eleito, uma das pautas do plano de governo dele era fazer de Limeira uma cidade da tecnologia, uma Smart City, uma cidade inteligente. E aí ele criou uma secretaria específica para esse tema e me convidou. E eu estava em São Paulo já há muitos anos trabalhando lá na capital paulista, né, na gestão pública, aceitei o desafio,
Estou muito feliz. Acho que a gente conseguiu, aí, em 7 meses de secretaria, entregar muita coisa. Inteligência artificial, agendamento de consulta pelo telefone, conseguimos fazer portal aí de empregabilidade, melhoramos o portal da transparência, criamos semáforo inteligente com inteligência artificial, o primeiro da nossa região, e tantas outras coisas que nós lançamos lá na cidade e que já estão fazendo a município de Limeira ganhar alguns prêmios, inclusive, ser referências e economizar. Só com o processo de digitalização documental que nós implantamos na cidade, hoje 460 serviços em Limeira já são digitalizados. O limeirense não precisa ir na prefeitura resolver, vai de casa. Em 5 minutos ele resolve o alvará, segunda via de IPTU e tantas outras coisas. Isso já nos trouxe uma economia indireta de 10 milhões de reais. Caramba, 10 milhões de reais. Só de economia com papel e impressão, Rubens, 4 milhões de impressões a menos. Se você pegar aqui uma árvore adulta, o eucalipto adulto, porque é de lá que é extraída a celulose e, consequentemente, você faz o papel. Uma árvore adulta, ela pode fornecer 10 mil folhas de sulfite. Nós estamos dizendo que só nesse período que eu estive lá em Limeira com o prefeito Murilo, nós já poupamos 400 árvores de serem derrubadas. Tecnologia, eu brinco e tenho falado isso. Falei em Santa Bárbara no Fórum de Tecnologia, falei em Americana no Fórum de Tecnologia. As duas cidades criaram fóruns na Câmara Municipal. O Lúcio montou lá em Santa Bárbara do Oeste e o Lucas montou em Americana. Falo, tecnologia não é apêndice, não é luxo. Tem que ser encarado como política pública. Tem que ter orçamento carimbado, tem que ter plano diretor. Porque senão as prefeituras vão ficar cada vez mais custosas, mais distantes do povo e suscetíveis à corrupção. Porque um processo que corre em papel, qualquer um destaca uma página e coloca uma outra. Só você abrir a presilha. Aquilo que corre em um processo digital é inteiro auditado, de ponta a ponta. Sem contar que um protocolo que começa digitalmente, ele tende a ser realizado em até 80% mais rápido do que um processo que começa em papel. E a gente pega aí o exemplo do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, ele tem um estudo muito interessante. Para cada R$1 que se investe em tecnologia e digitalização dos processos nos municípios, R$27 voltam depois para os cofres públicos. Então eu acho que Limeira está no caminho certo. E eu faço votos aí que todas as cidades da nossa região possam também pensar como o prefeito Murilo, em tratar a tecnologia não como um departamento de TI, mas como uma secretaria empoderada e um tema que tenha relevância na LDO, no PPA, na LOA e com legislações específicas. Se a gente olhar num período curto de 10 anos, é claro que avançou bastante essa questão dessa preocupação, dessa importância que o poder público dá para a questão da tecnologia. Mas eu ainda acredito que esteja engatinhando em termos de poder público no âmbito geral. E um dos motivos é exatamente essa questão que você falou há pouco, né? O fim da possibilidade, ou pelo menos a diminuição da possibilidade de corrupção. A gente sabe que isso ainda está no poder público entranhado, né, nas mais diferentes esferas. E a minha pergunta nesse sentido é, você encontrou algum tipo de resistência, seja em São Paulo, seja em Limeira, para implantar as suas ideias baseado nesses dinossauros que ainda existem no poder público, que olharam talvez não somente na questão da corrupção, mas na questão da inovação de uma forma geral, dizendo, pô, esse cara tá inventando a roda e agora quer fazer graça aqui. Teve esse tipo de barreira entrave? É claro que toda mudança, ela gera impacto. E quando você fala em digitalização completa de uma prefeitura, de um estado que seja, como a gente aí há 5, 6 anos nós tivemos São Paulo entrando inteiramente no sistema digital, com o sistema São Paulo sem papel. Hoje é o SEI, o Tarcísio trouxe o SEI aqui para o estado, né? Como o próprio Tarcísio colocou no governo passado o GovBR, como praticamente todo o processo de digitalização como um todo da União, você gera resistência. Porque o papel, ele permite que você demore mais tempo a fazer. É mais cômodo. Via de regra, as máquinas públicas são lentas mesmo. Elas têm um rito. E tá tudo certo. É assim, desde que o mundo é mundo. Tal. Você põe uma coisa para melhorar, você quebra aquele ritmo, né? Você mexe numa zona de conforto. Eu vou dizer para você que em Limeira eu tenho tido, e o prefeito Murilo também, uma grande aceitação por parte dos servidores.
sejam eles de qual faixa etária seja. Muitos até comemoraram quando a gente virou essa chave lá. Porque, veja, se ele teria que tramitar 10 processos físicos no dia, ele consegue tramitar 20 digitalmente e sobra tempo para ele. Para tomar um café, sabe? Para fazer ali uma leitura, um estudo. Eu acho que você traz mais eficiência. É óbvio, claro, que tem gente que é contra. Eu conversei com um grande amigo meu, chefe de gabinete de uma cidade da grande São Paulo, falou: Roger, eu estou tendo muita dificuldade aqui. Muita dificuldade. A digitalização aqui não emplacou. Por quê, nesse caso? E aí ele colocou que é a coisa dos dinossauros, né? As pessoas mais antigas que têm poder de decisão não acham que isso vai resolver, não queriam que se avançasse para a parte do protocolo digital. E ele queria saber se eu podia conversar com o pessoal dessa prefeitura. Eu falei, quando quiser, inclusive está marcado para a semana que vem. Esse pessoal vem conversar comigo, eu vou precisar ter um trabalho de desmistificar. O sistema não vai sair da tela e agredir ninguém, não vai comer ninguém, morder ninguém, né? O sistema permite correções, nada que se coloca lá é definitivo, você pode fazer correções do mesmo jeito, a única coisa é que a sua correção vai ficar pública e todo mundo vai ver, que é o dono da senha master é o prefeito. Se o prefeito bater lá o código daquele processo, ele vai ver com quem está o processo, desde quando e o que está sendo feito. Quer dizer, para a gestão, para a chefia também, é muito importante. Então, eu acho que o prefeito que está cedendo para esses dinossauros está no caminho errado. O Rubens já vai fazer a pergunta, mas só para terminar esse assunto, Roger, ainda sobre essa questão de ser uma novidade, você trabalhou com prefeitos jovens, ou politicamente, ou jovens de idade, no caso do Ricardo Nunes, jovem politicamente, pelo menos mais publicamente, e o Murilo, jovem de idade. Essa inovação que você está trazendo, né, em Limeira, principalmente, com relação à LIA, as outras questões que você trouxe, é um programa de governo, de Estado, ou é um programa do prefeito? Não corre o risco de daqui a pouco que ele fique 8 anos reeleito? Não corre o risco de um outro prefeito que entrar não ser tão afeto a essa questão da tecnologia e interromper muito do que você fez até aqui? Por isso que você é uma lenda, Vladimir Catarino. Olha que pergunta maravilhosa. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Quando você não quer que fique só como um programa do governo, sim, e não de governo, porque o programa de governo ele é uma política pública. Para isso, nós estamos editando, nos próximos dias vai sair publicado o decreto que atualiza o decreto ainda do prefeito Mário Botion, que cria o Limeira Digital. Nós estamos atualizando esse decreto. Já estamos em vigência desde o dia 30 de dezembro com um plano diretor de desenvolvimento em tecnologia da informação e uma política de segurança da informação. E tudo isso vem ao encontro de programas como Limeira Sandbox, como Limeira Digital, como Fundo Municipal de Desenvolvimento e Tecnologia da Informação. Ou seja, nós estamos deixando um arcabouço legal montado. Está amarrando, né? Estamos amarrando com leis e decretos para que fique muito bem claro que se amanhã não for o prefeito Murilo, que é afeito à tecnologia, que entra outro prefeito, ele vai ter que seguir aquilo como política pública. É irreversível. A gente, claro que no começo nós fomos lançando, fomos inaugurando, fizemos ali a Limeira Inteligência Artificial, primeira inteligência artificial de atendimento público do Brasil. Fomos lançando, fomos fazendo, porque Limeira tinha pressa. Tinha pressa. E eu sempre falava para meus diretores, o Danilo e o Ciber, né, que são dois de carreira muito, muito interessantes lá da cidade, não por menos são meus diretores. Nós precisamos legitimar isso daí, precisamos colocar em lei, precisamos decretar, precisamos isso. E agora, aproveitando esse comecinho do ano, no final para o começo do ano, já vão sair aí 5, 6 decretos, todos legitimando como política pública. Interessante. Rubens? Olha, a minha pergunta, Roger, a gente vê o seu trabalho, você acredita, porque hoje mudou tudo, né? Até eu conversando com o Vladimir, no ano passado, eu falei, Vlad, nós vamos ter que mudar as coisas. O jornal é impresso, mas vai ter que ter o site, vai ter que ter isso, vai ter que ter aquilo. Se eu fosse, eu poderia falar para eu não vou mudar nada, vou ficar aí.
Mas aí eu vi que era obrigado a mudar. E para mim é coisa nova, que está acontecendo muitas coisas, mas eu tô seguindo. Você acha que o estado de São Paulo, ou outras cidades no Brasil, vai chegar um tempo que todos vão ter essa ideia, esse trabalho bonito que você está fazendo? Você acha que pode expandir isso aí para o Brasil ou todo o estado de São Paulo? O que você acha, assim, na sua opinião? Eu acho que o governo federal devia dar o exemplo. Então, eu acho que... Mas teria que ter alguém lá para... Não, tinha que partir como política pública. Certo. Então, uma verticalização... Você não tem a saúde com 25% carimbado, desculpa, a educação com 25% carimbado, saúde com 15% carimbado. Você tem na LRF o teto do gasto com servidor em 52%. Você tem alguns regramentos para o seu orçamento público. Eu vejo que se a gente não colocar obrigatoriedade, pelo menos, sabe, por 10 anos, então, cria-se um marco legal de que em 10 anos todos os entes federados precisam investir no mínimo por ano 0,5% em tecnologia. Se isso não acontecer, nós vamos continuar no Brasil uma máquina pública gastadora, inchada, eu digo inchada e estou com todo o respeito a todos os servidores públicos, mas o que uma inteligência artificial faz, por vezes, substitui 300 servidores. E faz com a mesma qualidade. Eu não estou defendendo desemprego aqui, não estou defendendo programa de demissão em massa, longe disso. Mas a demanda por serviços é tão grande hoje no Brasil que nós vamos ter para sempre o concurso público enchendo a máquina, enquanto a tecnologia na coisa privada já está resolvendo todos os problemas. Você tem inteligências artificiais que criam um fluxograma inteiro de uma empresa, desde a de cotação da entrada na matéria-prima até o final negociação, passando por RH, passando por estocagem, por almoxarifado, com tudo. Quer dizer, por que a coisa pública tem que ficar distante disso? Então eu defendo que seja política pública, com orçamento carimbado e tudo mais. Ninguém está dizendo que tem que tirar dinheiro da saúde e da educação para a tecnologia. Só que a tecnologia ajuda a saúde e a educação. Lá em Limeira, nós estamos trazendo o Google for Education, que é a plataforma de educação da Google para todos os alunos e professores. Não custou um centavo, é tecnologia. Com a tecnologia, nós estamos fazendo Limeira ter uma plataforma que você marca a consulta sem precisar ir no postinho, você marca de casa. E para não esquecer a consulta, disparamos um WhatsApp para a pessoa, Dona Maria, tua consulta daqui 7 dias, a senhora confirma que vai, sim ou não? Porque se ela falar que não, a gente põe alguém no lugar e salvamos a consulta, diminuímos o absenteísmo. E para cada consulta realizada, o SUS pinga R$50 na conta da prefeitura. Então, quer dizer, o que eu invisto de tecnologia em Limeira, eu garanto, e o prefeito Murilo já sabe desses números, que nós já estamos lucrando em cima disso. Em 7 meses, né? Em 7 meses, quer dizer, em 4 anos, imagine você. Então, 8, né? Deu 8 agora. Eu quero muito, Rubens, que a gente possa ter todas as cidades modernizadas. Ô Roger, todas. Você falou sobre o Google for Education, estamos falando de Limeira, estamos falando do estado de São Paulo, o estado mais rico do país, numa região sudeste, que é a região mais desenvolvida economicamente em vários índices do país. Então, teoricamente, aqui é mais fácil você implantar a tecnologia. Em estados mais distantes, estados mais pobres, com uma educação muito precária, eu entendo ser mais difícil que isso seja implantado, porque para a população ter acesso à tecnologia, ela precisa ter um mínimo de conhecimento de educação. Então, acho que essa seja a dificuldade quando você fala sobre o governo federal. Não defendo o governo federal de maneira alguma, mas eu acho que são realidades diferentes. Como você vê isso? Eu vejo que assim, você tem as regiões mais carentes, né? Região Nordeste, região Norte, depois você vai descendo, Centro-Oeste e tal, a hora que você chega Sul e Sudeste, a coisa é bem diferente. Em termos de tecnologia, então, aqui, Sul e Sudeste é top de linha, né? Você tem exemplos aí em Santa Catarina, Paraná com Curitiba, que é absurdo, né? Londrina, que virou uma Smart City aí. Em São Paulo, então, você tem São José dos Campos, a própria cidade de São Paulo, Sorocaba, um colosso, Campinas, com IMA, com tanta coisa, com distrito tecnológico, tanta coisa assim. Goiás está começando agora a ter as suas Smart Cities também, Goiânia é uma Smart City. Agora, Vladimir, eu vejo assim, é lógico que a carência do agreste nordestino,
ela é por outras demandas mais prementes, saúde, irrigação, água, essa coisa toda. Mas isso é o básico. Isso já era obrigação do governo federal fazer, Mas não faz. ou dos estados. Mas não faz. Então, mas assim, ele tem que fazer, ponto. E ele tem que fazer ao mesmo tempo a revolução tecnológica nesses lugares. Tem que levar ensino tecnológico. Copia a nossa ETEC, a nossa FATEC, que são projetos premiados aqui também. Leva ensino de qualidade de tecnologia. Você sabia que um jovem que faz um curso rápido da Google Cloud, que é a nuvem da Google, ele já sai empregado, ganhando 11 mil reais mês? Você sabe lá quanto ganha, o Rubens, um programador de inteligência artificial hoje? 20 mil de cara, mas para entrar numa empresa. Ou é o que mais paga. E você sabe onde ele tem que ir trabalhar? Lugar nenhum, faz da casa dele. Faz a casa dele. Então, a tecnologia, ela também é mola propulsora para a gente se desenvolver economicamente. Por que no Nordeste não? Por que no Norte não? Por que no Centro-Oeste não? Se virar política pública, vai ter que fazer. Não vai ter jeito. Quando instituíram que o cinto de segurança era obrigatório, não foi só em São Paulo, não foi só no Rio, não foi só... Foi em todo o Brasil e todo mundo teve que se adequar. O uso de capacete. Então é o seguinte, prefeito, você vai se vira aí, ó, 0,5% do teu orçamento, você vai ter que comprar computadores novos, mudar o parque tecnológico, você vai ter que implantar aí um sistema de gerenciamento LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, para um antivírus, para proteger de vazamento de informações. Quer dizer, a gente está realmente muito atrás. A gente pode realmente dar um passo muito grande. Se for de maneira perene, é só de cima para baixo. Concordo com você. Tem que fazer. Uma hora tem que fazer, né? Se for ficar pensando, mas não fez isso, não fez aquilo, você não fez e não faz nem isso e nem aquilo, e também não faz aquele outro. O tempo está passando rapidinho, nós estamos recebendo o Roger Williams, ele que é secretário de tecnologia da cidade de Limeira, mas também é muito conhecido pela sua caminhada no jornalismo, né, o Roger? Queria que você falasse um pouco sobre essa outra sua área de atuação, jornalismo, mais notadamente o jornalismo esportivo, como surgiu na sua vida. Conte um pouco pra gente. Veio antes da gestão pública, né? Veio bem antes, aliás. Foi em 98 que eu comecei ali a falar algumas coisas no microfone, né? Você também estava começando nessa época, né? Inclusive, juntos a gente começou ali na Rádio Azul Celeste, né? Eu, desde pequeno, sempre foi meu sonho. Quando alguém perguntava assim, o que você quer ser? Eu não falava engenheiro, médico, eu falava, eu quero ser narrador de futebol. Quando meus amigos me chamavam para ir jogar bola, meus primos, vão jogar bola. Eu falava, eu vou, mas vou narrar. Então eu ficava narrando lá do lado, né? Até que você nunca foi bom de bola? Nunca, Deus me perdoe. Deus me perdoe. Nem mediano? Olha, como um jogador de futebol, eu sou um narrador nota 5 de futebol. Sabe, dizem que árbitro de futebol é jogador frustrado. O narrador, então, é o quê? Mas o Vladimir, ele foi jogador. Foi jogador. Foi jogador mesmo. Não há nenhum registro disso, mas ele foi jogador. Então, eu comecei lá, eu era ainda adolescente, tinha 15 para 16 anos, e gostei, me apaixonei, fui tendo as oportunidades, né? Passei por várias emissoras aí americanas, depois Campinas, cheguei a fazer algo em São Paulo também, eu rodei aí o Brasil e o estado fazendo jogos, fiz muitos anos no Rio Branco Esporte Clube, com algumas equipes que eu consegui montar lá na cidade, e foi o rádio que me deu essa projeção, né, do meu nome, fez meu nome na cidade americana, e que me levou para a vida pública, né? Eu fiz a primeira política partidária dentro do PSDB, militando por mais de 20 anos, né? Hoje eu sou PSD, meu segundo partido só. Eu na minha vida pública inteira só tive 2 partidos, o PSDB e o PSD, e no PSDB eu fui galgando posições, até chegar ao momento que fui indicado para ser vice-prefeito de Americana, né? Que eu tive 2 mandatos, que é o que eu tenho muito orgulho de ter sido, vice-prefeito da cidade do meu coração, cidade que eu nasci, né? E ter podido ajudar naquele momento tão difícil. Mas eu nunca é muito forte. Foram 3 anos que eu fiquei sem fazer jogos. De lá, de 98 até este exato momento. 3 anos. Foi 1 ano e meio que eu, quando fui diretor de comunicação da Câmara Municipal, sem ninguém pedir, eu não achava ético ser diretor da Câmara, fazer distribuição de verba publicitária oficial, estando contratado de uma emissora. Apesar que eu comprava o horário na emissora, eu não era funcionário, então eu via que não podia ter problema, mas para evitar questões éticas aí legais, eu me afastei. Fiquei 1 ano e meio, depois voltei,
E depois, agora há 4 anos, que eu estava na Rádio CBN, e aí ela foi comprada pela IPTV, e aí eles têm uma política interna lá que quem tem filiação partidária ou cargos públicos não pode ocupar os quadros da... Eu respeitei, mas aquilo me deixou muito triste. E aí eu fiquei mais de 1 ano sem narrar futebol, até que o Carlos Batista me convidou para ir para a Rádio Bandeirantes. E lá estou, indo para minha 4ª temporada, né? Vou completar. Já estreou essa temporada, não? Eu estreio amanhã, não sei Guarani. quando nós vamos pro ar hoje, mas... Você já estreou, então? Então eu já estreiei no Guarani Primavera, né? Eu divido hoje com 2 grandes narradores, Leandro Bolles, nossa, narra demais, e o Batista, que é um mito, né? Um mestre. E você aproveita e manda um abraço para os 2 que são meus amigos, né? O Leandro e o Batista, meu amigo. Falou, o Rubens mandou um abraço, ele já vai saber. Com certeza será dado. Então, o jornalismo esportivo na minha vida, eu tive blog, tive empresa, tive equipe de esportes, né? E sempre com muita dedicação. Eu acho que narrar futebol é um dom, porque não é fácil você segurar a marimba por 1h30. Agora não é mais 1h30, né? Que depois da pandemia você tem 10 substituições para fazer, nunca você tem um tempo com menos de 50 minutos. Então, você vai aí para 100 minutos de bola rolando, para mais, né? Para mais. É difícil segurar, é difícil conciliar, né? O que eu faço no dia a dia me requer muita atenção. Então, nesse jogo do Guarani aí que nós tivemos na semana passada, eu não acompanhei a pré-temporada do Guarani. E muito menos o Primavera de Indaiatuba, boy. Aí no dia do jogo, o que eu faço? Eu faço uma imersão. Eu paro o que eu estou fazendo, 1 hora eu estudo tudo daquele jogo para poder entregar minimamente um pouco de conhecimento no ar. E acho que faço a contento, senão já não estaria mais uma emissora como a Bandeirantes. Vladimir me acompanhou muito tempo, acho que nós já fizemos, aí sim, no geral, uns 200 jogos. Ah, daí para mais, né? Aí eu e o Vladimir na meta, ou o Vladimir no plantão, ali, jogos do Rio Branco, de Guarani, Ponte Preta, jogos de times de São Paulo também, time grandes, que a gente fez lá muito tempo, por Americana e também por Campinas. Mas eu chego preparado, o Vladimir vê lá, uma prancheta com muita informação, é a minha muleta aqui, o Rubão. Eu não consigo entrar no ar se eu não tiver no mínimo umas 20 informações de cada um dos times, da informação do clima, do tempo, do estádio, do público, do árbitro. Isso foi uma mantra na minha vida. É um profissional, né? Eu não sei se vocês se lembram, né? Mas nós fizemos um jogo juntos, né? Nós 3 aqui. Formamos uma equipe em Santa Cruz do Rio Pardo. Santa Cruzense e União Barbarense. Nós 3 estávamos. E Nonato Maia. Nonato Maia, motorista. E Nonato Maia. Verdade. Eu imagino. Que em determinado momento no intervalo, eu desço para ir no banheiro e o Nonato todo feliz, com aquele sorrisão que mostra todos os dentes, porque tinha ganhado 4 iogurtes. Porque era a Frutap que patrocinava, né? Então, tanto que era a Arena Frutap. Isso verdade. Pela Rádio Brasil. O Paulo Delbu me ligou um dia e falou assim, Roger, União tá para subir, eu preciso de você aqui para dividir com o Boles. Nós vamos fazer todos os jogos, eu quero audiência máxima e tal. Então esse jogo foi do União que nós fizemos. União, Santa Cruzense e União Barbarense. Só que eu fiz um outro também. Eu fiz um contrato, 2 jogos com o Paulo Delbu. Fiz esse jogo e fiz Nacional e Flamengo com o J. Alves. Lá na Comendador Souza. 2008. Aquele jogo... Se você me perguntar o resultado agora, eu vou falhar, mas eu acho que foi 1-1 e era o placar que subia a União sem ele jogar à noite. À noite a União jogou em São Carlos. O que aconteceu? Aquela época em São Carlos nesse dia. Você não tinha YouTube, essa coisa toda. Malemar, você tinha a Rádio Brasil já com streaming no site. E ainda com capacidade, assim, era 100 pessoas que podiam conectar. E a delegação do União... lá em São Carlos... Eu estava lá nesse dia acompanhando tudo isso aí. Estava acompanhando a transmissão. Da Brasil. Eu estava no hotel, assim, porque esse jogo foi antes do União. Foi à tarde. Foi à tarde. Eu estava no hotel, eu fui um dia antes, eu fiquei numa cidade pequenininha onde estava. Ibaté, do lado de São Carlos. Junto, eu que estava acompanhando. Aí quando deu esse resultado, eu falei, pessoal, vamos lá. O União já está classificado. E se eu não me engano, você entrou no intervalo e depois do jogo, já com o hino do União, tá? Porque o União subiu naquela minha transmissão. Foi.
Aí eu falei, veja você, Então o você- Rio Branquense de 4 costados faz 2 jogos na Rádio Brasil e narra o acesso do União. Era da 3 para 2, Sim, é verdade. aquele acesso. E foi aquele jogo, tem tanta história, foi só eu e o Jota. Eu acho que era o Edson Vieira. Edson Vieira, o técnico do União. Edson Vieira, ele mesmo. É. Fomos só eu e Jota naquele golzinho da Rádio Brasil para São Paulo. O Jota que instalou tudo, só que assim, naquela época era telefônica, você não tinha não internet. tem jeito. Então você contratava, você alugava linha telefônica. Sim. Então o Jota bateu lá, ouviu a Rádio Brasil, bacana. Estamos falando, tá chegando, Itamar, tá chegando. O finado Itamar, né? Saudoso Itamar. Pois é, abri uma transmissão. Rádio Brasil aqui, São Paulo, papapá, Comendador Souza, Nicolau, Alaião, pum, cai o retorno. O Jota só faz assim, vai que tá no ar. Não veio o retorno, 90 minutos sem retorno. Voltava e saía, mas no campo onde estava o Jota, não havia retorno de jeito nenhum. Determinado momento, voltou o retorno da rádio para mim, mas pro Jota, adivinha, nada. O que é que eu tive que fazer com o Jota o tempo inteiro? Sinal de braço. Mão aqui levantada, lá vem o time do Nacional pra fora, Jota! E apontava, ele lá de baixo viu o meu sinal, às vezes ele tava olhando pro céu e tal, ele entrava falando. Às vezes em você si. esquecia de abaixar Assim, o braço. mas foi lendário isso. Que legal. Olha, deixa eu falar dos nossos parceiros, Aro Contabilidade, você que precisa de trabalhos contábeis, né? Nesse ano de 2026, procure a Aro Contabilidade, inclusive você que é MEI, tem mudanças, hein? Para você que é microempreendedor individual, procure a Aro ali para se atualizar sobre essas alterações. Mauro Terraplenagem, toda obra grande aqui na nossa região tem uma máquina da Mauro Terraplenagem. Lucas Feitosa, tudo para pesca. Ô, Roger Williams, para todo convidado a gente faz essa pergunta e a maioria diz que não, mas você, eu acredito que vai dizer sim. É pescador? Não. Não? Não. Mais um. De 10... Essa geração, o que está acontecendo de com essa 10, geração? 9 não é Roger? pescador. Ninguém pesca. Eu acho uma prática maravilhosa, né? Data aí dos Nunca nossos tentou? antepassados e tal, mas é a coisa mais chata do mundo. Nunca tentou. Não, mas eu quero ir lá no Lucas Feitosa pra ver o que tem lá. Vai que ele me convence, né? Exato. E ele mesmo, né? Foi convencido a ser pescador. Ele pela também não mulher. era E pescador? Não era. Quem convenceu foi a esposa A dele. esposa dele convenceu a ser pescador. Olha. Hoje tem uma loja de artigos para pesca lá em Santa Bárbara. Também Drogaria Prata 1, Farmácia e Manipulação. Grande abraço ao seu Luiz, ao Bruno, toda a galera lá da Drogaria Prata 1. Tem promoção também nesse ano, né, Rubens? Tem promoção. Esse ano todo vai ter prêmios. Vai ter prêmios. Você que é cliente da Drogaria Prata 1 vai concorrer a prêmios aí durante todo o ano. Conosco também a Nativas Grill Churrascaria e a Sopé Camping e Pousada lá em Montemor, hein? Se você ainda tem mais uns dias de férias, de descanso, procure a Sopé, lá você vai passar momentos agradabilíssimos. É um espaço rural dentro da cidade, ali em Montemor. Procure a Sopé. Carnaval também, se você vai aproveitar o carnaval para descansar, a Sopé é uma grande oportunidade. Você estava falando desse jogo, só para... Mas há mais tempo de vocês, nós somos 25 anos ou mais, nós vamos fazer um jogo União Barbarense e Votuporanguense. E nós ficamos sem nada. Nenhum sinal. Eu liguei para a rádio, eu fui no orelhão, liguei, falei, e aí? Ele falou assim, olha, a voz de vocês estão chegando aqui. O retorno não vai chegar. Então vamos combinar, de 10 em 10 minutos a gente pede para rodar, aquelas coisas todas que tinha naquela época. E fizemos esse jogo lá, sem retorno. Fizemos assim, sabe, marcava de 10 em 10 minutos, rodava, aquelas coisas todas, e fizemos. União Barbarense e Votuporanguense. E a União precisava desse resultado. Era um árbitro que agora parece que estava até ali na Band. Agora, esses dias, ele é de São José do Rio Preto. O Godoy, não é? Godoy. Oscar Roberto Godoy. O Godoy estava apitando esse jogo e eu sei que expulsou 2, 3 jogadores do Votuporanguense que queriam brigar e a União ainda ganhou esse jogo. Era aquele que morreu, o Benazzi. Benazzi era o técnico. Benazzi. Wagner Benazzi. Wagner Benazzi. Olha, Roger, você quanta falou, história, hein, meu? Se for, dá para fazer um programa só com as nossas histórias de rádio, né? Você falou sobre a sua passagem como vice-prefeito, né, de Americana, quando o Omar Najar foi o prefeito, e muitos acreditavam, inclusive eu, que ali seria o início da sua carreira política eletiva, de uma forma mais clara e objetiva, né? Você em algum momento pensou em continuar, pensou em se candidatar novamente a outros cargos? Não, naquele momento o PSDB
fez uma pesquisa interna. Uhum. Né? Estavam os nomes eu, Rafael Macris e o Vanderlei Macris. E antes da pandemia, porque aquela eleição aconteceu na pandemia, né? 2020 foi. Na pandemia. Na pandemia. Então, antes, no começo do ano ali, as pesquisas qualitativas apontavam para um jovem. Não que eu não fosse jovem na época também. Comparado com os demais ali, eu seria um dos mais jovens candidatos, se eu fosse ao lado da Maria Giovana, como foi depois o Rafael. Essa pré-pandemia, as pesquisas qualitativas apontaram para o Rafael Macris. E ele foi muito bem, teve 20 mil votos, né? Ficou ali na terceira posição, mas naquele momento o meu nome também foi colocado para o partido, né? Sim. Para a disputa, assim como do Vanderlei Macris. Mas eu entendo que política é construção. É uma construção. Eu não era o momento, eu já tinha dado minha contribuição, foram 2 mandatos, e quem me conhece sabe que na política eu não tenho vaidade nenhuma, eu acho que tem que ser você construir para poder chegar em algum lugar. Foi assim que nós ganhamos as 2 eleições aqui, né? Nós pegamos vários grupos políticos, tanto que nós ganhamos a primeira eleição com 92 mil votos, a segunda eleição com 84 mil votos. Foram as 2 maiores votações da história da cidade americana. Porque você não tinha muita opção, todo mundo confiou no nosso trabalho. E a gente ajeitou a cidade, tanto que a Americana hoje está muito bem com o Chico Sardelli, a cidade está bonita, a cidade está prosperando, muitas empresas, abriu shopping, abriu centro comercial, e abre coisa todo dia aí, a cidade está bem ajardinada, tudo, graças às condições, e nós deixamos, né, para a sequência. Então, eu defendo sequência de trabalho. Veja Santa Bárbara do Oeste, está indo para 16 anos. É isso, né? 16 anos. 16 anos. Com a mesma ideia, com a mesma ideologia, com o mesmo projeto. Olha a importância que isso faz. Pegue o exemplo de Indaiatuba. Indaiatuba estava atrás de Americana, há uns 20 anos atrás, um pouco mais. Aí emplacou-se ali um trabalho com o mesmo grupo que já está lá, esse já faz uns 30 anos, né? Olha o que virou Indaiatuba. Você não teve uma quebra, uma sequência. É bom oxigenar. Não acho que tem que ninguém perpetuar no poder, não, grupo político, não. Só que você tem que dar um tempo. 4 anos é pouco, Rubens. É muito pouco. O primeiro ano aqui do prefeito Murilo em Limeira, primeiro que ele recebeu a cidade, 800 milhões de dívida consolidada e 300 milhões de restos a pagar que o prefeito anterior deixou de pegadinha para ele. Esse administrar uma cidade, que já é complicado, ele com 300 milhões devendo. Então o primeiro ano é um de adaptação, montagem de governo, você entende a máquina pública. Vai perdido o primeiro ano. O último ano é a eleição. Você não pode gastar tudo que você fez, você não pode inaugurar coisa no último ano. Então, efetivamente, os gestores públicos no Brasil, gente, não tem 4 anos. Porcaria nenhuma. O cara tem efetivamente 2 anos e meio, se muito. O primeiro e o último ano são perdidos. Por isso que aí, se ele se reelege, aí sim, ele acaba de fazer o plano de governo dele do primeiro mandato no segundo mandato. Por isso que eu defendo mandatos maiores. Mandato de 5 anos, com possibilidade ou não de reeleição. Esses 5 anos aí é mais plausível de você ter um plano de governo sendo executado. E hoje em dia o cara ser prefeito tem que ser cabra macho. Porque você tem lei de responsabilidade fiscal, você tem tribunal de contas, você tem Câmara Municipal, você tem tanto órgão fiscalizador em cima. Todo mundo fica em cima do prefeito. Fica em cima. Ele errar pra pegar Quer dizer, aí tem demanda por remédio. Você não tem licitação. Vai fazer uma licitação emergencial, tribunal barra. Aí você fica entre fazer o emergencial e ser fiscalizado pelo tribunal ou deixar a população sem remédio. Quer dizer, é muito difícil. E outra, lei de responsabilidade fiscal. Você responde com o seu CPF. O gestor público responde com o seu CPF. Dependendo do que acontecer, se as contas forem rejeitadas ou não, você pode ter os seus bens confiscados. Você pode ficar depois, com todo o teu patrimônio que você fez, construiu a vida inteira, ele ficar para o pagamento de algo que por vezes não foi você que cometeu o erro. Por vezes você teve que cometer aquela infração para poder colocar o remédio, para poder contratar transporte escolar, para poder contratar a merenda, mas aí você infringiu uma lei. É complicado, né? É complicado. Então, para quem sonha, acha que ser prefeito é bom, ganha muito, cara, vou dizer para você. É uma bucha. Mas você não respondeu. Por que você não continuou? Então, porque naquele momento... Depois desse período, não teve outra oportunidade? Então, porque naquele momento, nós fomos para a eleição e aí o meu grupo político foi derrotado. E, imediatamente,
eu falei, olha, estamos tranquilo. Fizemos o que nós tínhamos que fazer, colocamos nosso plano de governo, agora vamos esperar o que vai acontecer. O governo Chico montou lá o governo dele, tal. Chegou a outra eleição, a primeira coisa que eu fiz, Chico e Odir, conte comigo. Eu acho que vocês fizeram um bom mandato. Não tem por que quebrar essa sequência. Não tem por que quebrar essa sequência. Declarei meu apoio a eles, né? Hoje o meu vereador em Americana é o Lucas Leoncini, que é um baita de um vereador. Gente finíssima. Líder de governo, todo respeito aos demais, mas eu acho, eu vi, acompanhei a entrevista, acho que ele é diferenciado, todo respeito aos demais, mas eu acho que ele tem um jeito de tratar as questões parlamentares, né, de maneira muito, muito séria. Então ele hoje é o meu grupo político na cidade americana, e naquele momento eu não titubeei. Meu candidato é o Chico, meu candidato é o Odir, fiz campanha, corri o trecho com eles e tudo mais. Então veja, Vladimir, que não houve circunstância para que eu me candidatasse novamente na cidade, porque no meio disso teve uma eleição de deputado e, obviamente, eu estive com o Vanderlei Macris, coordenei a campanha, teve 80 mil votos e não entrou. Você vê, por causa da regra eleitoral, 80 mil votos e não entrou. Aliás, ninguém na região entrou. Nós ficamos 100 deputados na nossa região. Isso custou milhões e milhões e milhões para os cofres públicos da nossa micro-região, especialmente. E aproveitando Isso já em 18, todos... né, Roger? 18. Não, 22. agora é 22. Está mais recente. 22. E aproveitando o gancho, esse ano é um ano político. E você, que é uma pessoa experiente, o que você acha que pode acontecer? Porque nós não temos deputado aqui na região. Uma certeza eu tenho, candidato eu não sou. Mas vai ser, no futuro. Você pensa ou não passa mais pela cabeça? Admir, eu não vou dizer nunca, mas poxa, eu olho assim, se você fizer uma análise conjuntura, tirando o Chico Sardelli, hoje de político em Americana que tenha passado por mais cargos e tenha obtido uma experiência tão diversificada como eu, não tem na cidade. Isso quer dizer que eu vou ser candidato? Isso quer dizer que eu vou botar isso na frente de qualquer interesse de grupo? Não. Mas se chamado for, eu tenho experiência para tocar a máquina pública de Americana. Com tranquilidade. Quem encarou o que o Omar e eu encaramos há 3 mandatos atrás, ou o que eu estou vendo agora e ajudando o prefeito Murilo a resolver em Limeira, cara, toca qualquer coisa. Não, Quem trabalhou na capital, Rubão? É isso que eu ia falar. 12 milhões de habitantes. E você era o chefe de governo lá. Porque lá é uma... Lá do Ricardo Nunes. Sim. Então, assim, não me assusta essa possibilidade. Não me assusta perder a eleição, não me assusta. Eu, como candidato, ganhei 2, como coordenador, ganhei 90% das que eu coordenei. Então, eu entendo fazer campanha política, eu gosto de fazer, tá no meu sangue fazer campanha política. Eu gosto muito. Perder eu não tenho medo. E de ser gestor, menos ainda. Porque eu não vou comprometer meus bens, eu não vou fazer nada de errado, se um dia estiver lá. Mas depende de uma conjuntura muito grande. Ô, Roger, estamos nos encaminhando para o final, passa muito rápido, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre as suas poucas horas vagas, né? Que você gosta de fazer quando você está de boa, quais são os seus principais hobbies, né? Fala um pouco sobre a sua família também, que eu conheço, pela qual eu tenho um carinho muito grande. Fala um pouco mais do Roger, que poucas pessoas enxergam e veem. Ô, Vlad, eu sou a pessoa mais simples e talvez mais previsível do mundo. Né? Se alguém quisesse me sequestrar, seria fácil, porque o meu trajeto é hoje, né? Limeira, casa, Limeira, e no meio disso daqui, a ida para a academia ou a ida ao mercado. Eu faço compra ali no Pague Menos da Pascoal Ardito. Mesmo fora de Americana, nunca deixei de morar em Americana. Nunca deixei de morar em Americana, de consumir em Americana, não é? E vez ou outra, estou ali indo para casa dos meus pais também, que moram no mesmo lugar já há trocentos anos, desde que eu nasci no mesmo lugar. A minha vida é me dedicar à minha família, por ela eu faço tudo, entro na frente de bala, tudo. Família, para mim, é absolutíssimo primeiro lugar. É importante, né? É tudo, é a base de tudo. É a base de tudo. E nas horas vagas eu gosto de ficar sozinho na minha casa. Acho que a idade tá me deixando meio ranzinza, tô ficando meio antissocial. Então as minhas saídas é só para família mesmo, viagem que às vezes eu faço em família, eu gosto de viajar sozinho também, para
para conhecer gente nova, para fazer novas amizades, conhecer novas culturas, mas está ficando cada vez mais difícil, né? Viajar. Gosto de me cuidar, não era assim até pouco tempo atrás. Descobri que eu precisava entrar assim, fazer algum esporte, cuidar mais da minha saúde, né? Cuidar mais da minha aparência, porque nós trabalhamos com comunicação e gestão pública, nós nos vendemos sempre, né? Nós somos o nosso cartão de visita. Então eu tenho me dedicado bastante aos treinos, gosto de treinar. E eu acho Tem ido com frequência à academia todos os dias? 3, 4 vezes por semana. Tá bom. E fica aí um incentivo para quem está no começo de ano, gente. Comece aí na academia. E é isso, Vlad. Gosto muito de assistir séries, gosto demais de assistir séries e ouvir jogos em rádio. Eu treino ouvindo jogos em rádio. Eu boto lá no Radiosnet, coloco lá na bolinha de futebol, ver o jogo que tá passando, eu coloco. Tá passando Central de Caruaru versus Ferroviário, eu tô ouvindo. No rádio. No rádio. Hoje você sintoniza tudo pelo telefone, né? E vou ouvindo. Eu gosto de ouvir narrador do Brasil todo. Gosto mesmo. Ping no pong, pong no ping. Que era o que o Tunicão falava, né? E é isso aí. Não tem muita... Sou um cara de muitas ambições, vivo minha vida lá e tá tudo certo. Você já fez 40? De 42 já. 42, não parece. 42. Quando eu fui vice-prefeito a primeira vez, eu tinha 30. E eu era o vice-prefeito mais jovem do estado de São Paulo. Hoje você tem prefeito com 26. Exato. Você baixou a faixa etária, a turma perdeu o juízo, tá botando cada vez mais gente nova. E tá certo, tem que ter renovação mesmo. E o Roger hoje, de 42 anos, olhando lá para trás, lá para o começo de tudo, imaginava chegar onde você chegou, alcançar o que você alcançou? Não. Por isso que até as pessoas falam, pô, mas passou por tudo isso, tal, você não almeja mais. Eu falei, não, para quê? A gente tem que ser grato pela caminhada e onde a gente chegou. Ambicionar mais é uma questão de momento. Se a porta abre para você poder ganhar mais, ter mais emprego, muito que bem. Mas se não, cara, é uma ingratidão com você e com Deus. Não orar e agradecer por toda a estrada e trajetória que você chegou. Você tem que ser considerado um vencedor e orgulhoso daquilo que você fez, sendo isso um destaque nacional, um destaque regional ou um destaque só na tua casa. Se você olha para cima, você tem um teto. Se você olha para a geladeira, tem uma comida. Já é um vencedor. Já é um vencedor. Então, assim, eu me orgulho muito, mas muito mesmo. Pô, eu nunca esperava narrar jogo numa Rádio Bandeirantes, numa CBN, numa Rádio Globo. E cheguei lá nesses prefixos, né? Consegui narrar meus jogos aí, fiz jogos internacionais. Então, quer dizer, como um narrador que saiu aqui de Americana, né? Filho de um pai industrial, de uma dona de casa, que estudou em escola pública aí quase que a vida toda. Pô, tá bom demais, né, Rubão? Não tá, não, Rubão? Tá bom demais. Não, e esse ano que passou, eu me lembro que eu era o único que falava que o Rio Branco ia subir. Vocês não acreditam, mas eu falava. No outro ano, então, 24. Em 24. Eu falava. Aí eu falei com o Chico, Chico, pega a sua comitiva, o pessoal, o Rio Branco, tu me olhava assim. Falei, eu tô falando. Aí ele pegava, eu falei, vai ganhar em Jaú, vai ganhar aqui. Tanto é que a primeira camisa, depois que o time subiu, eu que ganhei. Não, tá em casa. E essa camisa eu tenho que dar de presente com um americanense. Tá lá guardado que eu vou dar. Camisa usada no Não, jogo. E todo autografado, tudo. Eles foram entregar lá para mim, o Chico, falou, você é pé quente, você falou. Muito legal. Então eu fico feliz, eu tenho E esse orgulho. ano, o que vai acontecer, já que você tá bom de palpite? Quem vai subir? Alguém vai subir? Rio Branco ou União? Olha, eu vou ser sincero, eles brigam comigo, eu queria que subisse União e Rio Branco. Tem vários amigos que brigam. Eu falei, não, por mim, se sobe União e Rio Branco, para a Série A2, olha, vai ser uma briga. Então, eu não fico torcendo, a União ganha, o Rio Branco. Não, eu torço para os dois. E tanto é que o presidente do Rio Branco veio aqui também. Veio aqui também. O Cláudio, né? Eu estou tentando trazer o pessoal de Santa Bárbara, ninguém vem. Ô Roger, quero agradecer demais a sua participação, foi uma honra ter recebido você. Infelizmente o relógio é nosso inimigo, né? O tempo passa muito rápido. Queria que você fizesse aí as suas considerações finais aí nesse nosso podcast. Papo maravilhoso, né? Jogo quando é bom passa rápido, né? Então a gente nem viu passar aí essa 1 hora de programa. Desejar sucesso a vocês aí e a todos que estão nos assistindo agora.
um ano mágico, né? Sensacional, fantástico. Será um ano decisivo para nós brasileiros, né? Comece desde já a pesquisar. Comece desde já, você em casa, eleitor, comece a pesquisar. Não vai só por ideologia, não vai só pelo barulho. Política, gestão pública é mais do que torcida. Torcida você deixa para o futebol. Comece a pesquisar. Vote em pessoas e não em partidos. Vote em pessoas. É um ano decisivo para nós. E você, aí respondendo uma pergunta que ficou para trás sua, Rubens. Sim, é verdade. Eu acho que a nossa região tem condições de eleger deputados. Dessa vez eu acho que a gente tem condição de eleger deputados no plural. Mas para isso depende do eleitor. O eleitor tem que saber que é melhor ele votar em alguém, mesmo que não brilhe os olhos dele, mas que ele saiba onde mora na cidade dele, do que ele votar alguém porque é barulhento, porque é da ideologia dele, mas que nunca vai pisar o pé aqui na nossa santa terrinha. Essa é a grande verdade. Ano de Copa do Mundo, nós vamos ser hexacampeões. Pode anotar aí, Neymar vai arrebentar na Copa do Mundo. Anote aí. Vai ser um carnaval maravilhoso e um ano mágico para todos aí. Obrigado, viu, Roger? Um abraço para você, sucesso na sequência aí da jornada. Eu sempre quis terminar falando assim, um abraço para você e para você, amigo torcedor. Que beleza. Mas antes disso, meu querido amigo, eu quero aqui agradecer a Deus. Amém. Porque esse projeto nasceu, ele sabe, junto com meu amigo e com Deus. Amém. Então eu prometi que todos os programas, quero agradecer a Deus, agradeço a você, meu amigo, para nós é uma honra receber um amigo que nem você, ao Eduardo, a sua filha, a todos os amigos, parceiros e patrocinadores que têm um ano muito, mas muito abençoado. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esse programa. Amém. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, Rubens. Obrigado, Roger. Obrigado ao Eduardo e à Ana. Na quarta-feira que vem, estaremos de volta com mais um RCTV News Podcast, com mais um entrevistado super especial contando muitas histórias. Obrigado pela audiência. Continue curtindo, continue compartilhando. Se inscreva no nosso canal caso ainda não tenha feito. Uma ótima semana para você. A Aro Contabilidade é uma empresa de vanguarda, atuante e atenta a tudo que acontece no Brasil e no mundo. Venha nos fazer uma visita. Você não precisa ter dúvidas se tiver o parceiro certo. Aro Contabilidade. Suporte além dos números. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Iscas vivas e muito mais. Equipe altamente qualificada para melhor atendê-lo. Vai pescar? Visite Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Rua do Cobre, 1335, Molon, Santa Bárbara do Oeste. Fone 3628-9517 ou 99634-9517. Lucas Feitosa, o Shopping da Pesca. Mauro Terraplenagem. Para serviços de terraplenagem em geral, conte com a experiência de Mauro Terraplenagem e Locação. Também limpeza de terrenos, fornecimento de terra para aterro e locação de máquinas Bobcat. Mauro Terraplenagem e Locação. Rua da Blenda, 306 no Jardim Pérola. Com telefone 3458-6017. WhatsApp 19-99781-8058. Mauro Terraplenagem. A Drogaria e Farmácia Prata 1 tem os melhores produtos em beleza, perfumaria e cuidados pessoais com aquele precinho especial. Também é farmácia popular, com remédios de graça para asma, hipertensão e diabetes. Tem ainda promoção. A cada R$1 em compras, você concorre a uma casa e muitos vales compras. Lá, os funcionários estão sempre com um sorriso no rosto, prontos para te atender. A Farmácia Prata 1 fica na Avenida da Indústria, 650, no Jardim Pérola, na Zona Leste de Santa Bárbara do Oeste.
esse é o tipo de lugar que o verão escolhe para chamar de casa. Enquanto a cidade ferve, aqui o tempo desacelera. Sol, descanso, piscina e zero preocupação. Day use, chalés, camping e detalhe, aberto todos os dias. Reserve o seu fim de semana agora e viva o verão do jeito certo.